Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro diz que concorda com a suspensão do X no Brasil. Olha aí, Guilherme, você está bem acompanhado. De acordo com ele, a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma forma de defesa da sociedade brasileira, abre aspas. É muito importante que as decisões das Supremas Cortes de cada um dos países sejam soberanas e respeitadas. No caso do Brasil, o STF tomou a decisão de impor a soberania do espaço brasileiro. O X chegou a ser bloqueado na Venezuela também por 10 dias. Maduro havia acusado a rede social de violar as leis nacionais e de incitar o ódio, o fascismo e a guerra civil no país. Eu queria começar aqui, então, com o querido José Antônio Milagre, perguntando o seguinte. Maduro, recentemente, mandou prender mais de 100 crianças que haviam discordado dele nas plataformas digitais. Alguns ainda não apareceram. Sequestrou o líder da oposição, mandou prender hoje o candidato que venceu as eleições, roubou 73% das urnas e botou um Supremo fantoche para homologar a sua candidatura. E veja bem, o discurso é o discurso da defesa nacional. Como você vê a situação na Venezuela e a segurança jurídica na Venezuela? Olha, Capês, é preocupante, porque é lógico que ele elogiar a decisão de banimento do X. Existe um projeto de um WhatsApp nacional, está em andamento, né? Um projeto de um aplicativo nacional. Eu imagino quem vai baixar esse aplicativo nacional. Nós não temos garantia alguma que nossos dados não são monitorados, não são acessados, quiçá num aplicativo do país, né? Em relação à decisão... as decisões devem ser cumpridas, os provedores de aplicação que aqui estão para ganhar dinheiro precisam constituir sede, um representante legal. Crimes são praticados a céu aberto. O Brasil é um dos principais países em número de crimes cibernéticos do mundo. São milhares de crimes cometidos por minuto no país. Só que nós precisamos de medidas dentro da legislação. Então, o colega falou sobre a inexequibilidade das multas, que não gera preocupação. O Marco Civil prevê multa de até 10% do faturamento da empresa, está lá no artigo 12, além de outras penalidades, a suspensão temporária. No passado, nós tivemos prisão de alguns representantes, nós tivemos ordens destinadas às pessoas. Então, o que eu peço aqui, o que eu acho interessante é que a gente comece a pensar essas decisões com a consequência. O consequencialismo, ele trata justamente disso. Eu vou atacar somente aquela pessoa que está descumprindo ou isso vai ter um efeito social? Nós estamos na iminência de eleições. O Twitter é usado para prestação de serviço público, para defesa civil, é utilizado para informação. Embora seja uma rede pequena, alguém falou aqui que é uma rede, quem é 22 milhões de pessoas? O que é isso? A gente tem 100 milhões no Instagram. É a rede mais politizada. É a rede que as pessoas vão buscar informações sobre isso. Então, nesse sentido, não me admira, Capês, que venha da Venezuela um elogio a essa decisão que, na minha visão, ela foi extremamente autoritária e desproporcional. Meu querido Renato Dorgan, eu queria te fazer uma pergunta. O Nicolás Maduro, ele está implantando várias estruturas que compõem um Estado autoritário na linha marxista-leninista e, o que é pior, caminhando para uma linha marxista-stalinista. E uma delas é, claro, a coletivização da produção rural, produção agrícola, apropriação dos bens do meio de produção, sequestro da propriedade privada, subversão dos direitos individuais e agora o controle da opinião do governo, ou seja, você asfixia as plataformas onde pode haver divergência, onde pode haver debate, pode haver crítica. Claro, ele vai usar o argumento da fake news e da defesa da democracia e, nesse momento, ele vai cada vez mais direcionando em rumo a uma ditadura de esquerda fascista. Eu queria que você fizesse uma análise da situação política na Venezuela, como você vê isso e como lá, que já é uma ditadura, pode repercutir a asfixia das redes sociais. O problema da Venezuela é um problema muito clássico ali dos regimes totalitários à esquerda, né? Ele se inicia sempre ali, normalmente, e assim foi na Revolução Russa em 17, depois maoísta em 49 na China, depois na própria cubana, e o próprio da Coreia do Norte, né? Ele se inicia sempre
para uma espécie de redenção do povo, tirar o povo de uma determinada situação ali, um problema social, e é real. No momento que eclodiu essas revoluções, a população tinha problemas muito sérios ali com as elites. No decorrer do tempo, esse modelo, quem é o modelo stalinista, o modelo soviético, né? Quem impôs esse modelo que a Coreia do Norte segue, Cuba e agora a Venezuela está indo para esse caminho, foi o Stalin, né? Ele desvirtua ali algumas coisas ali, quando ele toma o poder no final dos anos 20, na União Soviética, e essa leitura que é totalmente totalitária. Ela é uma ditadura absoluta, que você cria um isolamento do seu país e ali tem um plus, né? Por isso que a Venezuela chamou muita atenção. Ela é uma grande produtora de petróleo, ela está na OPEP. Ela é uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, ok? O nível de extração ali é semelhante a vários países do Golfo, ao Texas, ao interior da Rússia, né? Que tem grande extração de petróleo também. Então, a Venezuela caminha ali para esse sistema falido, que já deu errado na União Soviética após a Segunda Guerra, porque ele começa a se isolar de uma maneira tenebrosa ali, e daí para você segurar a população, porque a população, a tendência é querer viver em liberdade, viver melhor, e começa a fugir ou começa a se contradizer a esse governo, daí começa a usar uma série de ferramentas totalitárias e o nível social nunca planifica para cima, né? Porque embora o discurso seja da planificação, né, de deixar todo mundo igual, deixa todo mundo igual lá embaixo, né? E os níveis de pobreza são sempre muito grandes. Então, é um sistema horroroso, é um governo muito ruim. A gente já sabe aonde que isso vai dar. Vai dar numa hora ali aquela velha invasão do palácio, como foi ali com o Gaddafi, como foi as ditaduras do leste europeu. Chega uma hora que o povo não aguenta mais, invade o palácio ali, pendura o cara de cabeça para baixo e se começa tudo outra vez. Agora, ali é um país exportador de petróleo, geopolítico, ele está entre a América do Sul e a América Central, ele é próximo aos Estados Unidos de uma maneira ou de outra, do ponto de vista geopolítico, isso existe muito, como Cuba também. A importância, se Cuba fosse nas Polinésias, ninguém estava aí com o sistema cubano. A questão é que Cuba está ali no meio do Caribe, ali a poucos quilômetros da Flórida. Em 1962 teve uns mísseizinhos chegando para lá que incomodaram os Estados Unidos também. Khrushchev, né? Nikita Khrushchev. Agora é o seguinte, Renato, uma questão interessante, você tocou no assunto. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Sim. Mas olha, veja só como o regime ditatorial fascista do Nicolás Maduro prejudica a Venezuela. Maior produtor de petróleo do mundo não é a Venezuela, Estados Unidos. Sim. Segundo maior produtor de petróleo do mundo, Arábia Saudita. Terceiro, Rússia. Mesmo com a guerra, hein? Sim. 4, Canadá. A reserva é muito grande. 5, Iraque destruído. Sim. 6, China. 7, Emirados Árabes. 8, Irã. 9, Brasil, que tem muito menos reservas do que a Venezuela. 10, Kuwait. 11, Noruega. 12, México, Cazaquistão, Catar, Nigéria. E não aparece a Venezuela. Ela não consegue se organizar, né? É um país desorganizado, com uma economia em frangalhos, caminhando por uma ditadura unilateral. E eu digo, Guilherme Mendes, digo a você, uma ditadura fascista. Eu vejo. Porque a origem do fascismo na Itália foi com os sindicatos revolucionários socialistas chamados FACIs. E os integrantes desses sindicatos tinham 4 milhões de trabalhadores neles. Eram chamados de fatisti. Então, é um movimento de origem sindical, marxista, revolucionária. E a adaptação de Mussolini para o marxismo utópico de Karl Marx, que jamais funcionaria, se deu através de Gustave Le Bon e Georges Sorel, que criaram e incentivaram o domínio pelo discurso das massas. Mussolini adaptou o discurso das massas, buscou no nacionalismo uma forma de unir o seu país e aplicou o marxismo na linha de Georges Sorel contra o marxismo leninista. Então, quando se diz o regime nazista, o regime fascista e o comunismo de Stalin e de Lenin, são marxistas brigando entre si. Esse papo de que são de regimes de direita porque se opõem à esquerda, não.
É esquerda brigando com esquerda. Você acha que em qual direção deve chegar Maduro nesse ritmo? Ô, Capês. Por favor. Pô, dá uma chance pro cara, pelo menos. E no mundo né? desse, uma introdução dessa. Você joga o cara no fundo do poço, não deu nem uma cordinha pra ele subir. Não, calma. Primeiro, e ontem ele falou que o Marx não era um gênio. Para você ver, um homem que com um livro conseguiu colocar o mundo dividido, e inclusive as divisões são fictícias, ele não é genial? Ele não é genial? Gênio do mal. Só para me justificar. Eu não estou criando. Gênio do mal está. Se diz no interior, nenhuma casa de caboclo contra você, não. Eu sei. Eu só pontuei essa questão e disse que o Marx, na verdade, tinha outros socialistas, Charles Fourier, Saint-Simon na França e outros que eram muito mais famosos que ele. Foi pensando ideias socialistas, montou o materialismo histórico dialético também, se inspirando em Hegel. E eu não vi muitas ideias. Ele sistematizou o marxismo, mas, na verdade, se inspirando em vários outros. Mas como eu não quero ficar aqui falando de Marx, e nem você tem obrigação de defender Marx, claro que não. Eu não estou preparando nenhuma armadilha. Quem seria eu para defender Marx? Olha só. Eu só quis dizer o seguinte, que o Maduro é um ditador marxista. Mas, por favor. Mas acrescenta fascista, porque eu percebo que o Capês ele tem um regozijo quando ele enche a boca para falar fascista. Ele vibra. Então eu vou falar, Capês, ele também é fascista. Você está certo. Concordo com você. Agora, tem uma grande diferença. Isso que você falou da modulação do discurso, isso é muito importante. Diferentemente de Cuba, Nicarágua, Venezuela, Vietnã, Coreia do Norte, esses países que se isolaram em torno de ditadores e a miséria prosperou, no caso da Venezuela, há esse elemento que pode ser um diferencial a depender da habilidade do Maduro. Qual seja esse que você falou? Estão em cima da maior reserva de petróleo do mundo. Se a Venezuela conseguir estrategicamente um parceiro para fazer desse potencial uma realidade, uma pujança econômica, pode ser que o Maduro se perpetue para lá no governo até a morte. Por quê? As pessoas elas não têm tanta aversão aos regimes autoritários. E você citou aqui alguns que convivem muito bem com o autoritarismo. Arábia Saudita, Catar, China, não há problema nenhum. O que as pessoas não toleram, o que as pessoas não toleram na sua grande maioria é uma péssima qualidade de vida, E isso os petróleos, os petrodólares da Venezuela podem garantir a depender da habilidade do Maduro. Também acho que é muito perigoso esse jogo da política, estratégia e da geopolítica internacional, porque, a depender da postura americana, se arrochar demais o regime do Maduro e não tiver força para derrubá-lo, isso pode significar a entrada com os dois pés da China na América do Sul. Algo que até hoje não aconteceu. A China já vem dominando territórios e, sobretudo, dialogando muito bem com muitos países africanos, com países também na Ásia, que já estão ali muito perto da sua zona territorial de influência, e aí ela poderia sim colocar os dois pés. Como já pôs um pezinho em Cuba, hoje Cuba, grande parte do sistema produtivo dos produtos vem todos da China, e ela poderia sim colocar os dois pés na Venezuela e oferecer tudo aquilo que o povo quer. Celular, roupa, carro, televisão, e aí aquela sanha por democracia, por liberdade. No fundo, talvez o pessoal só Agora eu vou falar uma coisa. Netflix, olha, Guilherme Mendes e tal. E eu vou dar os parabéns. O Guilherme Mendes é bom. Com essa eloquência, ele tinha que ser o ministro da propaganda marxista. Da propaganda marxista do Maduro. Porque ele falou o seguinte: ele vendeu um futuro maravilhoso. Eu vi uma foto num grande periódico ontem de Cuba. Um desastre, uma tragédia. Ele está vendendo um sonho a defender ele. Maduro. Aí eu vou dizer o seguinte, claro que não é o caso. O Guilherme Mendes, para quem não sabe, foi um dos maiores controladores gerais do município, tem um trabalho maravilhoso. Linha dura, viu? Linha dura, conhece profundamente a legislação eleitoral, é preparadíssimo. De vez em quando fala umas groselhas, mas a gente tem aqui, não pode deixar de Mas o Hegel era filho de um grande capitalista inglês, o Hegel. O Hegel, né? De um grande capitalista. Não sabia. Por trás de todo socialista sempre tem. Era um industrial, um dos primeiros industriais ingleses. Linha de frente também é cultura. Agora, meu querido Guilherme Mendes, não fazendo nenhum tipo de comparação, jamais farei isso, o respeito que eu tenho por ele. Mas o ministro da propaganda nazista, Joseph Goebbels, dizia o seguinte: uma mentira repetida 1000 vezes vira uma verdade. E o Maduro vai
temos defendendo a democracia, estamos combatendo o fascismo e fecha a rede social e prende 150 crianças e não devolve mais. Você acha que esse discurso sedutor, porque ele manipula bem a palavra, você acha que pode levar a um recrudescimento ainda maior do regime ditatorial, fascista, marxista de Nicolás Maduro, o bolivariano que sucedeu o Hugo Chávez, que recebeu o apelido dos Estados Unidos de The Clown, o palhaço? Queria te ouvir. Eu imagino que sim. E o caminho que ele vai seguindo é exatamente o mesmo script que nós vimos em Cuba, que nós estamos vendo agora na Nicarágua. Ele vai seguir esse caminho. De um lado, comunicação pesada, de outro, a repressão armada, não é? Contra os dissidentes. Só que hoje também tem um outro capítulo, né? Tem uma outra questão. As redes sociais e a internet dificultam muito mais essa tarefa. Sim. Antigamente, você criava a rádio estatal, a TV estatal, o jornal estatal, e a informação só chegava dessa maneira. Hoje, graças à VPN que o Dr. Milagre falou, qualquer um pode burlar os bloqueios do governo e saber o que está acontecendo no mundo. A história clássica vai acabar pendurada. Primeiro, olha, uma questão interessante. Mais uma amostra da habilidade e inteligência do Guilherme Mendes. Ele tem audição seletiva. Eu falei, Diego Tavares, ele já puxou e já mandou que voltaram em mim aqui. Foi o Diego, ele falou? Diego, pode fechar, porque nós estamos... Foi mal, Diego, desculpa, querido. Me botaram aqui. Depois do Guilherme Mendes esgotar o tema aqui, praticamente, falou tudo o que quis sobre a Venezuela. Falou inteligência artificial, não foi? Só me resta dizer, Guilherme Mendes, que esse futuro lindo que você projetou aqui para os nossos irmãos venezuelanos, tá mais fácil acreditar na Terra plana, porque vamos lembrar que a Venezuela lá dos anos 70 era uma das principais potências da América do Sul. O venezuelano tinha um poder de compra de 3 vezes o poder de compra de um brasileiro. E o regime, o regime chavista, o regime que foi sucedido por Nicolás Maduro, tudo o que fez foi transformar o país nesse deserto de miséria que nós vemos hoje. Então, acreditar que a China pode transformar a Venezuela num grande palácio do consumo aqui na América do Sul, enfim, isso tá mais no discurso do que na possibilidade de se transformar. Mas Diego, vamos perguntar... Desculpe. Não, vamos só perguntar para a Mongólia e para a Índia se estão felizes, e o Nepal também, se está feliz de ser vizinho da China.